Temos aqui estúdio cheio para mais um Visto de Fora com Olivia Bonamici, Begonha Inigas e Sérgio Costa. Bom dia a todos. Bem-vindos, bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Temos que começar por dizer, Olivier, que estamos em desvantagem relativamente à Begonha, não é? Numa semana de grandes decisões de futebol, o Real Madrid conquistou mais uma presença na final da Liga dos Campeões. A Espanha é o único representante dos nossos países na final. Begonha, explica-nos lá este fenómeno Real Madrid. Olha, é o Real. Como dizia o meu pai, o Real Madrid é dos poucos equipos no mundo, se não dizer o único, que é capaz de uma vez e outra vez e outra vez e outra vez dar a reviravolta. Nos últimos minutos. Nos últimos minutos é capaz de estar a perder. E depois, que isso foi no minuto 87, quando ele marcou o Joselu, que o Joselu, por certo, formouse no Celta de Vigo, que é a equipa do meu marido e dos meus fillos, e é galego, de pais galegos, de Silleda, e depois deste golo, minuto 87, depois chegou um outro, e olha, o Real xa está máis unha vez É real eficácia, não é? por 15ª ocasião na final da Não, tentará a Champions. 15ª, é 17ª final, não é? 17ª final. 15 vezes. Vai tentar a 15ª vitória, já tem 14, exatamente. Olivier, tens ciúmes deste. tens inveja desta capacidade espanhola, mas no caso de Madrid, de chegar às finais. Há uma magia sem dúvida à volta deste clube e achei engraçado porque havia um jornalista esta semana que escreveu temos que proibir o Real Madrid de jogar à Champions League. e é um pouco verdade que é tal ideia de... E dizíamos isso do Sevilha, na Liga Europa, não é? Também. Era um pouco como antigamente do futebol das seleções, a equipa da Alemanha. Gary Lineker que dizia o futebol, um desporto que se joga 11 contra 11 e no fim ganha sempre a Alemanha. Já não é bem assim. Não é bem assim hoje em dia nas seleções, mas ao nível do futebol de clubes é um pouco assim. O futebol é um desporto que se joga 11 contra 11 e no fim ganha o Real Madrid. Pois, na Liga dos Campeões é mesmo isso. Veremos se o Real Madrid conquista o seu 15º troféu. Vamos torcer. Veremos, contra o Borussia de Dortmund. Vamos avançar para outros temas que marcaram a atualidade europeia. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E começamos com a tomada de posse para mais um mandato de Vladimir Putin. Sim, Putin tomou posse para mais um mandato como presidente russo depois das eleições, mas com um detalhe a sublinhar, com a presença do embaixador francês na cerimónia. Isto num quadro de guerra, num quadro de sanções europeias à Rússia. E vou ter que começar por ti, Olivier. É compreensível neste quadro que o embaixador francês marque presença na cerimónia em Moscovo? Não é compreensível porque por várias razões. Eu diria que é uma mensagem confusa um pouco da França, que por um lado tem um discurso cada vez mais duro, e acho bem, por parte do presidente Macron sobre a Rússia, e depois até a França que colocou em causa, portanto, as eleições de Putin, as condições e tudo isso, não é? Em que foram feitas. O próprio embaixador foi convocado na véspera, pelo Kremlin sobre a alegada política provocadora de Macron. Ou seja, puxam-te as orelhas, não é? Tu próprios consideras que é um regime que é quase uma ditadura. Sim. E vais lá. E depois, para mim, o mais grave, eu diria, Que é? a posição francesa, que é o facto de não haver uma posição comum com a União Europeia. Portanto, a França não pode, neste tipo de situações, aliás, mas quando digo a França, havia mais 5 países, 5 embaixadores também, mas da Europa, mas da União Europeia, mas a França tem um papel importante na Europa e a França decide sozinha. Para ti sozinha. É fraqueza ou é tentativa de França assumir um papel se é tentar, preponderante na Europa? Se é um pouco isso, é tentar dizer ok, criticamos, mas estamos abertos perante o mundo, há ainda uma questão de diálogo, mas é uma mensagem confusa e digo mais, pouco solidário com a maioria dos países da União Europeia. Begonha, faço-te a mesma pergunta. Se encaras esta presença do embaixador francês sem coordenação com a União Europeia em Moscovo como um sinal, enfim, de descoordenação, de confusão, de alguma fraqueza da diplomacia francesa ou a tentativa de a França assumir um papel predominante na liderança europeia, isto depois de já não termos Angela Merkel, por exemplo. Qual é o teu olhar? O meu olhar é o segundo.
realmente o Macron quer ter un papel determinante, importante na resolución da guerra na Ucrania e, de feito, porque isto non podemos avaliar e analizar isto sin perceber o que aconteceu, todo o que aconteceu e relacionado con a França nesta semana. Estaba a acontecer a presenza do embaixador francés nesta tomada de pose de Vladimir Putin. E, paralelamente, con poucas horas de diferenza, o presidente chinés, Xi Jinping, estaba en París, no Eliseo, na residencia oficial do primeiro-ministro francés, do presidente francés, a se reunir con Emmanuel Macron e un recibimento por todo o alto, non é? Portanto, são sinais que para ti mostram uma estratégia... Uma estratégia muito clara de ter esse papel predominante, que eu non concordo en absoluto, esta maneira de facer, non é? En plena guerra da Ucrania, estar presente o embaixador francés, por exemplo, en Moscovo, non é? Sim. Mas, sin dúbida, a França está cá, a França quer ter este papel predominante, a França quer ser ese intermediario o tentar procurar esta solución, porque non nos esquezamos que Xi Jinping é o grande aliado tamén de Vladimir Putin. Exatamente. Non é? E Portanto, e Xi Jinping depois esteve com o Vladimir Putin. Por isso, tem tudo, para mim, tem toda a lógica. Por tudo isto, Olivier, e para encerrarmos este assunto, e faço também esta pergunta extensível à Begonha, tudo isto não pode ferir a coordenação, solidariedade europeia? Não? Não, não estou a ver ali porque porque há uma... Eu acho que há coisas muito mais graves do que isso. Eu acho que não está em nada colocar em causa a solidariedade. Já percebi, Begonha, concordas com este ponto de vista do Olivier? Sim, sem dúvida. Isso faltava, não é? Mas neste Dia da Europa que celebramos ontem, não é? Que é um dia tão importante, porque é um dia que eu sempre gostei, este Dia da Europa, não é? Sim. Que nós temos muito que celebrar europeus, não só este ano, porque tenhamos eleições próximas daqui a um mês já lá vamos falar na sobre Europa, sino porque é um momento de celebrar a liberdade, a solidariedade, reivindicar os direitos, mas que aconteça, todo isto que está a acontecer na Rusia, non é? A tomada de pose do Putin, todas estas ceremonias, todo isto, que aconteça, a vitoria tamén da Rusia, todo o que están a celebrar, non é? E acontecer com o Dia da Europa é uma grande contradição. Vamos então falar de Vladimir Putin, que ontem discursou no dia 9 de maio, o dia da vitória, sobre os nazis, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Olivier, Putin disse que tudo fará para evitar um conflito global, mas que não permitirá ameaças. Qual é a novidade? Há aqui alguma novidade no discurso de Vladimir Putin? Não senti que não havia novidade. Ele escreve a sua história de forma magnífica. É algo que é uma loucura. Ou seja, como explicar isso? É um pouco como um homem que agride uma mulher, não é? E vai dizer depois se temos que encontrar um consenso e tudo isso, não é? Não estou a entender, mas tu agrediste ou não agrediste? E esta revisão da história toda, uma espécie de paranoia também, e confundir tudo, os nazistas, festejos dos 9 de maio, porque assim, vamos ver uma coisa, eu por acaso sigo esta comemoração desde antes, por causa da Ucrânia, eu sigo isto só não digo por curiosidade, há alguns anos. E, de facto, interroguei-me bastante sobre o facto de nós, na Europa, não termos dado o papel suficiente de agradecimento aos russos por tudo o que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E sobre isto, os russos têm toda a razão. Do papel fundamental que eles tiveram para eliminar os nazis, tudo isso. Mas uma coisa é isso, outra coisa é depois aproveitar deste esquecimento infeliz, de facto, e lamentável na Europa, e fazer toda a confusão, misturar tudo, Zelensky, os ucranianos, o regime, enfim, isto é muito triste. Mas é utilizar isto, o Putin é um especialista em utilizar as coisas à sua maneira, é um ególatra, e, portanto, ele vai fazer tudo, não é? Por ficar por cima da história, ou ficar na história como ele quer, ou tentar ficar na história, porque depois ficar na história como ficar, não é? A história dirá, mas tentar escrever a súa propia historia. Mas eu, deste discurso, sobre todo, destacaría
que chamoume a atención que neste desfile militar, que normalmente é moito e algo incrível, parece que había menos soldados, como menos... Estão na guerra também. Pois, há Claro, mobilização, não é é? o que estou a tentar dizer. É dizer, nota-se que há menos soldados xa. Non sabemos o número de mortes que se teñen producido. A dificuldade é perceber porque se da de facto há parte da um Rusia cenário de nunca- fragilidade, não é? Claro, é o que tento dizer. Que até no discurso, no propio discurso de Putin, non se viu tanta forza como outras veces. E isto, que pode significar? Pode significar que as forzas militares rusas, se calhar, non están tan fortes como eles querem. Teremos que dar a verificar entender, nos não é? próximos tempos, a ver se confirma esse eventual cenário. Tudo isto no dia 9 de maio, como dizíamos, no dia da Europa. Uma pergunta muito genérica, Olivia. O que é hoje ser europeu, do teu ponto de vista? Eu diria que é... Pensaste um bocadinho. Não, porque há tantas coisas, nós não temos muito tempo. Exato. A questão, eu diria que neste momento é prezar, antes de tudo, o valor número 1, que é a questão do valor da democracia e da liberdade. Porque cá podemos dizer que nós não temos um monopólio da democracia e liberdade, como é óbvio. Mas, quando olhamos bem para a Europa, e após a Segunda Guerra Mundial, foi um trabalho magnífico, e na maioria, sim, até nos países mais frágeis, tipo a Hungria, a Polónia, mas não deixam de ser democracias. Certo. E quando eu ouço pessoas a dizer que nós não vivemos a democracia, é um argumento que muitas vezes é usado pela direita radical, por uma razão, porque esta direita radical, ao dizer isto, vai fazer com que as pessoas que estão em dificuldades, não é, começam a pensar, mas de facto, eu ganho mal, sou maltratado pelo meu país, há ladrões no meu país, mas sim, infelizmente, sim, as democracias têm tantas falhas, sim, é uma vergonha a atitude de alguns dos dirigentes, mas não deixamos de ser uma democracia, não deixa de haver liberdade. Sim. E estas democracias com falhas, para mim, é a honra de ser europeu. Uma das expressões da democracia são as eleições, Olivier. Estamos a menos de um mês das eleições europeias. Como é que em França as eleições europeias estão a ser encaradas? Rapidamente, a extrema-direita vai ganhar, resta saber com quantos pontos. Neste momento as sondagens dão 10 pontos de vantagem para a direita radical em França, com uma espécie de bugalho francês, mas que não é da mesma opinião política, que é Jordan Bardella, 28 anos de idade, e ele é tão popular em França que já se fala, em 2027, que não seja Marine Le Pen a candidata, para mim ela vai ganhar, a direita radical vai governar a França em 2027, se continuar assim, mas há quem diz que este rapaz é capaz... Será o sucessor. É capaz de ser, até é capaz de 2027 ser a grande surpresa, ser ele o candidato. Vamos ver. Muito bem. Olhar para as eleições europeias em Espanha, será que há essa atenção máxima para as eleições europeias ou haverá, Begonha, outras eleições que estão a atrair mais atenção aqui no país vizinho, no teu país? Antes de mais, Sérgio, estavas a perguntar o que é ser europeu, sim. O que é ser europeu, e eu considero que sou unha europeísta desde sempre, desde que nací, e, portanto, teño de falar o que eu penso sobre ser europeo. Primeiro, nós temos unha riqueza tal na Europa, unha riqueza cultural, unha historia que nos une, unha historia de guerras, é verdade, de moitas guerras na Europa entre uns e outros, e até entre Portugal, España, entre España, França, os diferentes reinos, non é? Mas estamos unidos nos principios democráticos, nos principios de ética, nos principios europeos que sustentaran a creación da Unión Europea. Nós temos unha cultura tan rica que é única no mundo, nun territorio moito pequeno en comparación con outros moitos territorios e até países do resto do mundo. Sim, com grande diversidade. Nós temos unha diversidade incrível, mas temos algo que nos une, como dixía Olivier, que a democracia, que ese ansia de liberdade, de solidariedade, que debemos continuar a manter e a defender. E é o que nos admiran e o que ollan para nós desde fora da Europa. Defender é também participar. E será que também há nas eleições europeias, essa vontade de participar nas eleições? Claro, como é que tu no caso de vês? No teu España, país, no teu segunda caso. pergunta que me dicías. No caso de España, neste momento, de feito, todas as empresas de sondaxes, non é?
están neste momento aliñadas e a observar o que vai acontecer este domingo, como me preguntabas, nas elexoes regionais autonómicas da Cataluña, porque este resultado é incrível, vai determinar depois qual é que vai ser o resultado nas elexoes europeas. Por qué? Porque, por exemplo, se este domingo gañar en Barcelona, na Cataluña, gañar o Partido Socialista da Cataluña, de Salvador Illa, que é un delfín de Pedro Sánchez, si gañar con unha ampla maioría e conseguir gobernar, o que non parece probável, porque se conseguir gobernar vai ser con os independentistas da Cataluña, iso pode influenciar tamén unha victoria bastante, non ampla, mas algo de victoria do Partido Socialista. Mas e depois... Nas europeias? Nas europeias. Mas e ou depois... pode haver uma resposta de outros... Non sabemos, é que por iso está todo en aberto. En España neste momento estas elexoes da Cataluña destes domingos son tan decisivas, porque no caso, imaginen, que o Salvador Illa goberne cos independentistas, como dicías, pódese producir unha reviravolta depois nos eleitores para as europeias, mas pode acontecer tamén que teñamos unha sorpresa e que os partidos constitucionalistas, entre aspas, os que non apoian o independentismo, posan se aliar para gobernar, o que parece moito difícil. E tamén pode acontecer este domingo na Cataluña que se teñan de escoller ou de facer depois outras elexoes porque se produz un escenario de ingobernabilidade. Vamos ficar muito atentos à Catalunha, determinar o que acontecer no domingo pode determinar o que aconteça nas europeas do 9 de setembro. Muito bem, o nosso tempo está a avançar. Vamos olhar para os temas que marcaram a atualidade nacional. Eu relembro que está a ouvir o Visto Fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá, a semana ficou naturalmente dominada com os graves acontecimentos na cidade do Porto, a agressão a imigrantes no campo 24 de agosto. Nestes tempos muito sensíveis, Olivier, como é que tu lês estes acontecimentos na cidade do Porto? É super triste, não é? É super triste ver isto, é escandaloso. Eu, visto de fora, na verdade, sobre a questão dos portugueses em relação aos imigrantes, o que eu tenho observado, baseado apenas e só na minha, ou seja, não é baseado em na observação, que o discurso racista tem aumentado. O discurso racista tem aumentado. E é muito curioso, porque tem aumentado bastante desde, eu diria, não sou capaz também de dizer exato o ano, o mês, mas desde há 5, 6 anos. Deixa-me fazer-te esta pergunta, não quero interromper o teu raciocínio. Achas que há mais discurso ou algumas pessoas sentem-se com mais à vontade para produzir esse discurso? Sim, mas é um discurso. Ou seja, verificou-se em França também, que é o mais à vontade, não é de ter um discurso alegremente racista. Sem problema, uma esplanada, dizer coisas lamentáveis, ou seja, e até que são proibidas pela lei. Algumas coisas são proibidas pela lei. Recordo que isto é um crime. Claro. Portanto, é preciso nunca se esquecer que isto não é uma opinião. O racismo não é uma opinião. Isto é sempre importante recordar isto. No entanto, uma coisa, dito isto agora, há uma questão também que não acho normal, que é o tal debate que não se abre na sociedade portuguesa sobre as condições de vida dos imigrantes. Se tu acolhes as pessoas na tua terra, tu tens que dar as condições de vida dignas para isso. Consideras que há receio em abrir essa discussão? Mas é óbvio, mas por parte da esquerda há, na minha opinião, em Portugal, uma certa hipocrisia que é anda cá, sim, faz favor, anda cá, nós precisamos de ti. Bom, mas eu quando eu vou dormir? Bom, isto não importa. Pronto. Mas quanto é que vou ganhar? Não, mas também não importa. Mas vou receber dinheiro limpo? Não, mas também não importa. Ou seja, há todo um negócio. E quem é que emprega estas pessoas? Mas quem é? Quem são eles? Não há uma contradição, já agora que falaste da esquerda. Quem são eles? Quem são as pessoas que contadas imigrantes? Qual é a identidade deles? Que estranho, ninguém fala disto. Não haverá uma contradição, já que falaste da esquerda, em que, enfim, há um aparente quadro de facilitismo e de vontade em facilitar a entrada de... Sim, mas isto não é normal, é muito e que depois a falta de condições favorece alguns, e eventualmente alguns poderosos economicamente, não é? Não há aqui uma contradição.
Claro que é, claro que é. Begonha, como é que tu olhas para os acontecimentos do Porto? Concordo primeiro é tristísimo, pois con moita tristeza, porque como podemos ollar para algo así, non é? É algo fatal. Ninguén quer que aconteza isto, ou quasi ninguén, só Claro. unha minoría minoría. Por tanto, isto serve para ver que, como dicía Olivier, temos non só deixar entrar, que eu sí que concordo, que é moito importante deixar entrar as persoas. Mas há que debater as Porque condições, ou não? Mas as persoas tense de acompañar, efectivamente, e de dar as condições. E depois, que Portugal, como o resto dos países, por desgraça, é racista. É triste dizer isto, mas Portugal tamén é racista, como tamén é racista Espanha. E agora um como é ambiente racista mais Itália. favorável. Muito mais favorável, porque quando... Não é dizer isto, é dizer, se calhar tu quiseres dizer, não sei, é uma pergunta, porque lá discordo disso, eu diria que há racismo em Portugal. Exatamente, há racismo, non quero generalizar, porque... Exatamente, Olivier, é verdade, non quería chegar a iso, porque non é en conxunto, mas é verdade que cando se dicía tantas veces que nós temos dito que non, en Portugal non há tanto racismo. Sí, neste momento há racismo. Por qué? Porque cando as condicións de vida non son tamén boas, ou non son boas para os propios portugueses, prodúcese este tipo de reaxoes que non son xustificadas, porque non se poden xustificar de ninguna maneira, mas prodúcese en todas as culturas avanzadas e nos diferentes países. Mas os gobernos e as institucións deben estar moito atentas e cando se deixa entrar as persoas de fora, tense de proteger esas persoas e dar as condições. E tem que se debater isso, e não é? tense tamén de fiscalizar muito bem onde que moran, Exato, que os está a empregar, como é que viven, e, sin dúbida, a extrema-direita en Portugal está a crecer moito. E entón, isto tamén ten moito a ver cos movimentos máis radicais. E da exposição também que a extrema-direita ou os movimentos populistas e mais radicais estão a ter. E já agora, Olivier, falamos do Chega, mudando de assunto, que quer acusar Marcelo Rebelo de Sousa de traição à pátria. Eu estou a adivinhar a tua resposta. Fará algum sentido? Não. Não, é uma acusação grave ao Presidente da República, porque lá está, não sei qual será a resposta depois do Presidente da República, porque esta acusação de traição à pátria, ela é grave. A questão aqui, que é o que me parece mais interessante, porque eu acho que não vai dar em nada, é mais interessante porquê disto. Então, há quem diga que é uma jogada política, talvez, um pouco, mas antes de tudo é uma ideologia. Que é nunca se esquecer que a direita radical, mas como a esquerda radical, ou como outros partidos, aliás, eles não têm monopólio das ideias, não é? Mas têm convicções. E, de facto, no eleitorado do Chega, e nos seus dirigentes, como é óbvio, é um debate que não querem ouvir falar. Ou seja, eles estão contra, não só, eu nem falo do pagamento, estou a falar da questão do colonialismo, debater tudo isto. É que o movimento no Chega é um pouco, faz lembrar um pouco da questão do eleitorado, um pouco da Meloni, sobretudo de Salvini na Itália, que é, para este eleitorado, o país é sempre grande. É grande em tudo. E quando tu tocas na alegada grandeza deste país, não é? Lá eles ficam malucos. Ou seja, é um debate que não querem abrir, não querem ouvir falar. Este eleitorado recusa-se um pouco no eleitorado do Salvini, falar um pouco de tudo que fez a Itália de mal. Não. A Itália é o país grande, é a comida melhor do mundo, não sei o que mais, tudo é o melhor do mundo para Salvini no que diz respeito à Itália. E é um pouco isso. Marcelo tocou num ponto, e eu vou dizer mais, o facto de haver esta reação faz-me pensar que afinal Marcelo se calhar esteve bem, não no que ele diz, porque eu discordo da questão do pagamento e do contexto. E falta de coordenação com o governo também. Mas sobre ter aberto o debate. Não, porque assim, afinal mostra isto, eu nunca ouvi tantas opiniões a favor ou contra, interessante, sobre este tema. É pena que tenha sido feito no contexto da forma como o Marcelo fez. Como foi lançado. Begonha, deixa-me fazer-te esta pergunta. Notas que há convicção por parte do Chega nesta acusação a Marcelo Rebelo de Sousa, ou fará parte de uma estratégia para, uma vez mais, ganhar algum tempo de mediatismo de André Ventura? Eu vim como oportunismo.
algo tan claro como oportunismo. Aproveitaran o momento, o timing, para lanzar a súa mensaxe, non é? O que costuma facer o Chega para gañar exactamente máis foco nos media, ter máis exposición pública, non é? E acho que é un exagero total e, por sorte, vivemos nun país democrático onde é verdade que a maior parte, ou a maioría dos partidos políticos niso non van permitir que avance, non é? Esta acusação do Chega, portanto, eu acho que vai ser un não asunto de aquí a nada. Muito bem, o nosso tempo está mesmo a avançar rapidamente, tempo ainda para mais um tema, porque há nova maioria negativa, como é costume designar-se no Parlamento, com o aumento das deduções da habitação, em que PS e Chega votaram lado a lado. Duas perguntas numa só, Olivier. Sinal de que, eventualmente, este governo, do seu ponto de vista, poderá estar a breve prazo, poderá cair a breve prazo. E, citando o Paulo Rangel numa entrevista à SIC Notícias na última noite, estará o PS a ser o maior normalizador do Chega neste momento? Não, eu acho que não. Para já dizer que, a nível pessoal, isto eu sempre sonhei numa política assim. E eu acho até, vou mais longe do que isso, eu acho que a maioria das pessoas sonha com isto. Que é, quando eu digo isto, é o quê? Que é, imagina o que é participar. Vou dar o exemplo das portagens. Sim. É assim, eu posso, imagina, eu sou do Chega e tu és do PS, eu posso perfeitamente sermos inimigos políticos, sim ou não? Certo, Sim. claro. Mas também sobre a questão de portagem podemos estar de acordo, sim ou não? Sim, é possível. Sim. E eu acho que as pessoas, lá no fundo, adorariam, se não houvesse cálculos políticos, que a política funcionasse assim. Não é porque o inimigo político diz ou propõe uma lei que eu tenho que votar contra ele. Não. Se o inimigo político diz uma lei com a qual as pessoas portuguesas, neste caso, vão beneficiar, qual é o raio do problema? Só que o problema nisto tudo é a questão do cálculo político. Exato. É isso que está na base. Não, mas É a um pouco base. isto. E o que é muito estranho é que se eu continuar assim, são os outros partidos que vão fazer as leis e que vão, afinal, governar. Isto não deixa de ser muito curioso. Quer dizer, estou a dizer isto a caricaturar. É uma situação caricato e que, de facto, se eu continuar assim, vai ser muito complicado para o governo. Partilhas desta opinião, Begonha? Estou a ver que está a ser moito complicado para o goberno esta maioría negativa e o Chega, máis unha vez, está a actuar con moitísimo oportunismo, non é? Estás a meter no carro do oportunismo e de aproveitar a oportunidade para poder avanzar con leis que son populares entre, Mas isto, entre os deixa-me votantes. introduzir Mas, este olha, tema. espera, Sim, sim. perguntaba si realmente este goberno poderá durar pouco Sim. ou non. Para comenzar, se eu non estou enganada, a lei portuguesa, pelo menos, protexe durante os primeiros 6 meses, 6 meses, non se sim. poden Sim, sim. celebrar eleições. Depois, logo se verá, non é? Como se dice en Portugal, logo se ve. Mas, desde logo, este goberno o ten moito difícil porque esta maioría negativa xa votou 2 veces Era en esse- 2 semanas mas era- xuntas. Isso Xuntos. não será consequência, esta pergunta que ia fazer, não será consequência também de alguma dificuldade, não sei se é dificuldade ou se é estratégico, falta de negociação do próprio governo com os restantes partidos representados no Non Parlamento? sabemos o que acontece nas entreliñas, mas sin dúbida temos de avaliar tamén o que aconteceu até para escoller o presidente do Parlamento, a Guiar Branco, non é? Aquilo foi, realmente, finalmente chegaron a un acordo o PSD e o PS, mas inicialmente o Chega, que parecía que ia apoiar ao propio ao PSD, À última AD, hora. na última hora, portanto, aquí o Chega, eu estou a ver que realmente o Chega Muito bem. está a xogar un papel determinante. O André Ventura tiña dito desde o principio que eles querían xogar un papel determinante. E como ele non entrou no goberno, eu acho que está a xogar as súas cartas desta maneira e non vai parar até que E este assim vai. governo caia. E assim vai continuar. Muito bem. Estamos a chegar ao momento em que vamos testar os vossos conhecimentos sobre Portugal. Vamos lá ao índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. É válido para a Olivia Bonamici, para a Begonha Inigas e para quem está no carro também. A pergunta de hoje. Temos música. Tugalidade é: qual a diferença entre um pastel de Belém e um pastel de nata? Eu sei. Eu também sei, ó. Eu sei.
Então vamos a isso. O pastel de Belém é o pastel que se faz mesmo nos pastéis de Belém, na fábrica dos pastéis de Belém, que tem essa fórmula mágica. centenária, mágica, que eu estive a fazer reportagem lá dentro, que não me disseram lá dentro. Eles não Reportagem dizem. não só. Eles não dizem a receita. E mostraram, antes de levar ao forno e tal, mas o que a massa mai, digamos, já estava lá prontinha e não especifica nada mais. E está baseada numa fórmula magistral que vem de, em espanhol diríamos um convento, um mosteiro. É dos mosteiros. Dos E a mosteiros. receita mantém-se desde aí. Olivia, queres Não, nada a acrescentar, Acrescentar sim, alguma coisa? conhecia essa diferença. algum palpite para os ingredientes secretos do E pastel a de Belém? amêndoa amarga, não? Amêndoa... Ai, não sei. gostas? Não sei, não? Não sei, Amêndoa não sei. amarga não sei. é o que gostas tu, não é? Exato. A amarguinha. Sim, adoro, A adoro. amarguinha, depois do almoço. Neste caso não há problema a ignorância sobre os ingredientes. É sempre bom, Não, mas portanto. eu acho que tem amêndoa, não, tem uma coisa muito estranha. Eles ali, não dizem, tipo- os pastéis de Não Belém, dizem eles não dizem a nada. receita, Não mas há para maneira. quem come, a maior É diferença magnífico. também é a textura da casca. O pastel de nata tem uma massa folhada mais grossa e crocante, que nós podemos comer em qualquer café, e o pastel de Belém tem uma massa folhada assim mais fininha e mais taladiça. Não, e Na minha opinião, que depois o interior sabe, é... Pois é. é delicioso. Ai, pois é, foi Para nosso... mim não há como um pastel de Belém. Não há como um pastel de Belém. E depois, comido lá, é dizer... Sim, sim. tem de ser- Mas tem de ter pouca fila. Sim, exatamente. Exatamente. É o grande problema do A pastel de fila Belém. tira o sabor. exato. É o Mas grande agora problema. tenho mais espaço. Então E no é Porto mais há fácil. casas de pastéis, não imagino, não é? Muitas, E há muitas. espalhadas pelo Pastel de mundo. Há em nata, Londres, claro. por Exato. exemplo. Sim, eu sei. Não, Ah, eu sei. Brasil. Não, Olha, isso- Até em no- mercados de rua, até no em outro Londres, dia, em Camden, num programa- natas a Pastel serem de vendidas. nata. Pastel de Pastel de nata. nata, Isso, pastel de sim, nata. mas eu me Num pergunto se existe- programa de um chefe muito conhecido espanhol, que se emite na televisão internacional, ele precisamente foi a uma fábrica de pastéis de nata e tentava também Fazer. fazer. Não é? conseguem. Ninguém consegue. Foi o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Vou-vos já dizer que não temos muito tempo, mas queremos saber o positivo e o negativo da semana de cada um. A Begonha, negativo da tua semana. Pois o negativo é o que aconteceu no Porto. Eu acho que qualquer incidente negativo para com qualquer pessoa, seja imigrante, seja nacional, seja de onde for, e mais se em Portugal, e mais se no Porto, no centro do Porto, e o que aconteceu, como não vai ser o pior da semana? E que foi gravíssimo. Eu penso que este exemplo ten de servir, porque xa falamos varias veces aquí de acontecimentos deste tipo e até de exploração aos inmigrantes, até no Alentexo, na costa do Alentexo. Temos de tentar que isto non se repita, temos de ser e de continuar a ser Portugal esse país amigo, esse país acolledor. Mais unido. Mais unido. Obrigada. Olivia, o negativo da tua semana? Para mim, o negativo já da se semana ri. é uma coisa que eu não suporto, que são, na primavera e no verão em Portugal, as obras públicas. É que eu nunca entendi uma coisa. Não, Zobra, eu quero acabar isto. Ainda não te Eu habituaste. Nunca entendi uma coisa. Nunca entendi. Porque é que há mais obras públicas na primavera e no verão, sobretudo com o clima que nós temos aqui, que é o inverno não está terrível, não é? E é uma loucura. Não, mas é que é uma loucura. Parece que eles, depois em maio, temos de fazer a estrada. E à beira da praia. Não, isto é E genial. o que eu gosto é daqueles senhores que ficam a olhar para Exatamente, as isto é obras. bonito. Mas dentro deste negativo das obras públicas, há um pequeno positivo que é que cada vez que eu vejo uma obra assim, às vezes uma parada, eu digo, ei, caramba, obras públicas, e há sempre alguém que me diz o seguinte, epá, olha, isto é Portugal. Claro. Está claro a Positivo da tua paciencia. semana, Begonha. Pois o positivo é unha noticia que vin hoxe de mañá na imprensa e que enxeume de alegría. E é que estáse a andar para a quinta eurosidade entre a Galiza e o norte de Portugal. As eurosidades é como algo único que une as cidades fronterizas dun lado e outro da fronteira. Normalmente son entre a Galiza e o norte de Portugal. E esta eurosidade, onde teve lugar esta reunión, é entre localidades moito bonitas, Camiña, desembocadura do Miño, e o Rosal e a Guarda do outro lado. Exato. Pois queren ter e van ter en breve unha eurosidade que significa que moitas persoas, como acontece entre tú e Valença, por exemplo, vanse facer, entre Chaves e Berín, en conxunto
atividades desportivas, Palmas para isto. festivais. No fundo, é confirmar ajuda uma no relação dia a que dia. sempre existiu, não é? Exatamente, de séculos e séculos e séculos. Olivier, o teu positivo. Um positivo tem a ver com o histerismo das pessoas de 40 e 50 anos de idade quando dançam. É lá. Espera aí, vou explicar porquê. Mas tu também tens esse Sim, claro. Sim, Não, sim. todos. Sim, Eu vou sim, explicar, sim. vou explicar a minha teoria sobre Eu pessoas de 40 e não 50 anos. danço, Olivier. Eu digo isto porque. Sim, Não danço. eu digo isto Tu porque hoje à tocas noite. música, não? Sim, Eu digo está, isto. Estás do outro está em lado do pausa, palco. está em pausa. Eu está em digo pausa. isto porque hoje à noite é o espetáculo no qual vou estar do Ana Paula, Ana às 6 da Paula. manhã. E hoje vai ser o festival do histerismo das pessoas de 40 e 50 anos, qual e tudo. E porquê? Porque uma pessoa de 40 e 50 anos, quando dança, parece tipo que não dança há um século. E É mais ou do menos isso. histerismo. Mas do misterismo. É quando uma pessoa da tua idade, por exemplo, tu é que és mais jovens, a Teresa, dança normalmente. Mas pessoas de 40 e 50 anos de reparar, hein? Mas é que eles não param e transpiram. E depois há sempre a ideia. Hein? Então Uma já pessoa- sabemos como é que e vai uma ser o pessoa- Olivier. Exatamente. E uma pessoa de 40 e 50 anos Tens diz de sempre a terminar. mesma frase. Olha, ainda sou jovem de coração. E terminamos assim o Visto Já sabemos que o Fora. Olivier vai dar espetáculo Vai, mais vai, logo. esta noite, vai dançar. esta noite vai Estou em ser, forma, estou em forma. vai ser inesquecível. Estou em Estamos forma. de volta para a semana, sexta-feira, depois das 10 da manhã. Bom fim de semana. Abraço, bom fim de semana. Semana.